companheira Renata Bastos, que é professora da UFRJ, escritora, né? E também o companheiro Nilo Sérgio, jornalista, também professor, foi professor da UFRJ, até se aposentar também. Então, os companheiros vão passar a palavra agora para a companheira Renata Bastos. Desculpe o Nilo, mas dá preferência aqui à nossa companheira Renata. Bom dia, com muita alegria venho aqui. Obrigado pelo convite, Davi. Também agradeço aqui a nossa amiga em comum, a Maria Luísa, da Associação Brasileira de Imprensa, por eu estar aqui também. E nesse dia, né, emblemático, acho que para todos nós, eu costumo dizer, como professora de História da Administração Pública, são 200 anos de história da administração pública, né? E daqui a 2 anos, 2024, é o bicentenário da nossa primeira Constituição. Então, na verdade, para nós historiadores, 200 anos é muito pouco. E tem uma história interessante, enfim, de altos e baixos, mas como o nosso colega aqui já falou, né? A gente tem muitos desafios pela frente e acho que, no meu ponto de vista, como professora de História da Administração Pública, eu acho que o Pacto de 1988 tem que ser defendido, né? Que é a nossa Constituição, e lutarmos pelo que a gente conquistou, que, infelizmente, esse atual desgoverno destruiu. Mas eu estou aqui para conversar com vocês um resgate que é assim, o Centro de Estudos da História das Mulheres na América Latina, que tem o site, e a página ela é organizada, né, o centro, pela professora Sara Beatriz Guardia, que é uma peruana. Então o centro fica em Lima, no Peru. E desde 2009, a gente tem feito um esforço de trazer a discussão, de achar, né, o papel das mulheres dentro dos processos de independência, porque todo o continente completou o bicentenário. E o Brasil é um dos últimos, se não me engano, talvez o último país a completar o bicentenário. E aí eu trouxe aqui uma conversa para vocês sobre o papel da Imperatriz Leopoldina, que, sim, é uma figura da corte, enfim, de uma classe mais abastada, mas o que importa reter, e o que a gente, enfim, combinou dentro do Centro de Estudos da História das Mulheres da América Latina, foi revelar, né, o papel dessas mulheres. Seja de qualquer camada social, obrigada, de qualquer camada social, o que importa é dar uma visibilidade a essas vozes, a esses papéis que não se dava, em especial no cenário político, né? Então é uma conversa inicial, é uma pesquisa inicial, né? Na verdade, eu apresentei nos simpósios que a CEMAL organizou, de 2009 para cá. Tem até a publicação, posso até mandar, tem PDF, a formação dos Estados Nacionais, né, o papel das mulheres na formação dos Estados Nacionais. E eu escrevi, na verdade, tinha escrito sobre o papel, né, dos povos originários, em especial, né, o papel das Índias dentro da literatura que a gente tinha. E agora que eu estou, mais ou menos de um ano para cá, estudando um pouco mais a Leopoldina, por conta das aulas de História da Administração Pública. Por que isso é importante? Porque, na verdade, no processo da independência, a Leopoldina vai trocar várias cartas com José Bonifácio, e foi realizado até... Não trouxe aqui... sim. Foi realizado uma peça, que eu tenho aqui um cartazinho, né, um panfletinho da peça,
Leopoldina, Independência e Morte, em cima dessas cartas trocadas entre o José Bonifácio e a Leopoldina. Essa peça estreou em 2020, no início de 2020, e começaria, então, a percorrer, enfim, o Brasil, para revelar essa discussão. Então, as fontes históricas são cartas, não só trocadas com o José Bonifácio, mas trocadas também com a própria corte austríaca, na qual ela fazia parte, né? O Ansburgos, né? Não sei muito bem falar essas palavras, mas ligadas ao alemão, enfim. Mas, então, o que é interessante revelar também das suas próprias pessoas mais próximas a ela, que ela trocava cartas, e aí, em cima disso, os historiadores têm revelado essa história. E, no caso da relação com o José Bonifácio, assim, é decisivo. Dias antes, dia 2 de setembro, né, está aqui até no livro do Paulo Resutti, que é um dos livros que eu uso para essa pesquisa. No dia 2 de setembro, o Dom Pedro I ele nomeia a Imperatriz Leopoldina como presidente do Conselho de Estados, e ao lado do José Bonifácio. E aí começa os trâmites, digamos assim, diplomáticos, políticos, em relação a todo o caminho que vai seguir até o dia 7 de setembro. Então, nós temos o papel de uma mulher que tem uma formação como uma formação bem lúcida em relação ao papel dela dentro, né, de um governo, né? Então, não é uma formação de princesa da Disney, né? Eu acho que a formação dessas princesas, em especial da casa austríaca, é bastante interessante, porque também vai redundar, por exemplo, na mais conhecida, que é a Maria Antonieta. Tem até o filme da Sofia Coppola, e ali também mostra um pouco da formação dessas princesas. Então, ela tinha uma formação também política, de conhecimentos de legislação, diplomáticas. Então, ela foi muito importante nesse momento, ao lado de José Bonifácio, o nosso patrono da independência brasileira, para realmente, digamos assim, no jargão mais político, né, costurar, do ponto de vista das relações internacionais, o reconhecimento internacional, né, e também atenta, né, aos estados, às províncias brasileiras, em especial Pernambuco, né, nessa época também, que queria uma independência, até mesmo, né, ali uma outra vertente que poderia não dar na unidade brasileira. Então, ela teve essa importância. E aí, do dia 2 de setembro ao dia 7 de setembro, foram tomadas decisões, né, no Conselho, no gabinete, que foram decisivas para se tomar, né, se proclamar, mais conhecido pela figura de Dom Pedro I, a independência. Então, tanto na peça, através das cartas, né, que ela trocava com Bonifácio, quanto aqui nessa pesquisa do Resutti, revela-se. Ela chega aqui, ela fica 9 anos, na verdade, né? Chega em 1817 no Brasil e termina, né? Acaba falecendo aqui em 1826. Uma das atribuições, né, dela era dar um herdeiro, né? Então, foi uma coisa que a desgastou muito fisicamente, porque teria que ser um homem. Então, ela teve, mais ou menos, nesses 9 anos, quase todo ano ela estava grávida.
né? Porque o primeiro filho homem que ela teve faleceu, então ela, também alguns filhos ela perdeu, até, né, nascer o que viria a ser o nosso imperador, Dom Pedro II. Né? Então, pode parecer um tanto estranho, né, para nós assim, do século XXI, e dentro de uma república, mas esse era um dos papéis também, e ela tinha muita seriedade em relação a isso. E outra questão importante de destacar, que dentro da sua formação, eu acho que no Museu Nacional, né, que agora a UFRJ, com muitos apoios, está tentando reerguer, né, depois do incêndio. Então, tinha uma ala bastante interessante, já que o próprio Dom Pedro II e as princesas, né, iriam fazer parte da educação, né, que é a parte da botânica. Então, é uma formação também dessa casa austríaca, que vai levar a discussão atual, que é a discussão ambiental. Então, pelos registros que a gente tem lido, ela também fica bastante impactada com todo o nosso clima tropical, muito quente, e, além disso, as nossas florestas, né, que é a Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa também interessante de pontuar e resgatar, né, que faz parte também do nosso cotidiano. Então, assim, esse início. Eu fico à disposição para alguma pergunta, alguma conversa, e salientando assim, quando ela chegou aqui, né, com uma preparação de chefe de Estado mesmo. Isso que é importante reter. A preparação na monarquia, inclusive a Casa Austríaca, ela era mais bem preparada do que os Orleans e Bragança, né, do que as cortes de Lisboa, até mesmo a corte espanhola. Né? Então, é importante também frisar isso, em especial na questão diplomática, também, que é um papel importante que ela fez. Né? Então, eu fico assim, à disposição, e para a gente quebrar um pouco esse estigma, né? Que as mulheres, mesmo que sejam as esposas, né? Eu até trouxe aqui um livro de dois jornalistas que eu espero, depois da Leopoldina, poder trabalhar mais, que é a Cissa Guedes e o Murilo Fiuza de Mello, todas as mulheres dos presidentes, né? Que são as primeiras damas. Aqui nem tem todas, porque não tem as que eram vice, que os vices assumiam, né, em momentos que os presidentes estavam viajando. Então, também tem essa parte política, né, das esposas, que eu espero que a gente consiga, né, se tudo der certo, em outubro, ter uma primeira-dama, que é uma socióloga, né, se tudo der certo. Então, fazer jus a esse papel político que parece que é pouco, mas não é. E é importante também, e começa com essa figura da Leopoldina no nosso processo de independência. É isso, eu fico à disposição, tá bom? Com muita alegria. Muito obrigado, Renata.